Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, política, saúde e trânsito. Papo trabalhista e o tema é pejotização. Vamos saber mais sobre as vantagens e desvantagens dela. Estamos recebendo a doutora Carla Vitola, sócia do escritório Schumacher Vitola, especialista em direito do trabalho. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Tudo bem, João? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, telespectadores? É um prazer estar de novo aqui neste programa que eu tanto adoro. Seja muito bem-vinda novamente, então, Carla. E você de casa venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa através do YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, vamos para a primeira pergunta então. Doutora Carla, o que significa o termo pejotização? João, o termo pejotização, na verdade, é uma terminologia que se popularizou e que começou a ser tratada na jurisprudência como uma forma de contratar uma empresa, mas na verdade está se contratando uma pessoa. É como a gente fala, uma empresa de uma pessoa só que presta serviço com todas as características de um vínculo empregatício, com onerosidade, com subordinação, com pessoalidade, com habitualidade, mas na verdade ela é contratada como empresa, aquela empresa única, como eu disse, de uma pessoa só. Então esse termo se popularizou como uma forma de pejotizar os funcionários, né? Então, esse termo tem sido muito tratado dessa forma. E eu vi assim, um certo crescimento dessa modalidade, doutora. Sim, cresceu, João. Cresceu principalmente depois da decisão do STF, que permitiu terceirizar, inclusive, a atividade principal da empresa. Então, tem se contratado muito na forma de pejotização, mas que muitas vezes é, na verdade, uma contratação que deveria ser seletista, porque ela tem todos os critérios de uma contratação normal de um empregado. E como saber se o trabalhador tem os requisitos, né, para ser contratado como empregado, contratado como PJ? Olha, para ele ser contratado como PJ, Amanda, ele tem que ter uma empresa e ele tem que ser realmente dono da empresa, não ter uma subordinação a quem está contratando, né? Ele pode enviar um funcionário, não precisa ser especificamente ele a prestar o serviço, né? Então, quando quem está contratando exige, não, eu quero que você preste o serviço, vou controlar a tua jornada de trabalho, vou te dar as ordens, aí a gente tem uma caracterização de um empregado seletista. Agora, quando é uma contratação de uma empresa e que o empresário tem, então, essa gerência para enviar quem ele quiser enviar, para cumprir, claro, de maneira a contento o contrato,
e não tem ele que controla a jornada daquele funcionário dele. Então, aí a gente tem realmente uma empresa que está prestando serviço para um tomador, para um contratante. Tem que ter muitos cuidados, né, doutora? Uma situação aqui, um exemplo, né? Uma pessoa que, por exemplo, trabalhou 10 anos numa empresa, né? Na pandemia foi desligado e tal, e após ele foi recontratado, após um período ele foi recontratado na mesma empresa, fazendo as mesmas atividades, nos mesmos horários, mas ele teve que abrir uma empresa e ser contratado como PJ. Nessa situação, o que fazer? Muito interessante essa questão, João. Realmente, aí nós vemos uma situação da pessoa que era empregado e que continua na prática, né, na realidade, sendo empregado. Mas a empresa, como forma de não pagar todos os encargos trabalhistas da contratação seletista, o contratou como PJ, né? Mas, na verdade, o que vale no direito é a realidade do fato. Ele, como disse o João, está trabalhando, cumprindo horário, na mesma empresa, né? Muitas vezes na sede da empresa. Na mesma mesa, inclusive. Na mesma mesa. Então, aí nós temos uma mesma situação, né? Em que há, então, uma contratação seletista, só que foi transformada em PJ para não cumprir, não pagar todos os encargos laborais. Nesse caso aqui, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma ação, né, procurar um advogado, entrar com uma ação na justiça e pedir a unicidade contratual. Ou seja, o meu vínculo de 10 anos que eu era seletista, continuo trabalhando da mesma forma, quero que continue, e aí ele vai ter, então, a junção desse outro período com o período de 10 anos que ele trabalhou, tudo sob a proteção da CLT, com todos os recolhimentos previdenciários como o empregado for, né, com FGTS, com férias remuneradas, acrescidas de 1/3, enfim, todos aqueles direitos que a CLT protege e garante. Isso é importante o empresário ter essa noção que ele se ilude numa situação em que vai ter uma economia e ele entende que isso é tranquilo, porque a lei deu essa flexibilizada, né? Só que se ele tiver todos esses critérios, né, de subordinação, de horário, vai estar assumindo, na verdade, um grande passivo trabalhista, um grande problema futuro para a empresa. Exatamente, João. Isso é muito importante que o empresário se atente, que ele pode estar, então, correndo risco de ter um grande passivo trabalhista de funcionários pejotizados, mas que têm todas as características de vínculo empregatício, ingressarem na justiça, buscarem o reconhecimento do vínculo e ele ter que pagar o retroativo de 5 anos e pagar todas as diferenças, né, remuneratórias de uma contratação seletista. Então, claro, a lei, como disse o João, deu essa flexibilizada, deu essa abertura para uma contratação por PJ, mas o empresário tem que cuidar para que ele faça realmente uma contratação de uma empresa que vai, então, fornecer a ele um funcionário e essa empresa que vai controlar todos esses encargos e não diretamente o tomador do serviço. Doutora Carla, eu gostaria de te perguntar, qual é a diferença entre PJ e cooperativa? Cooperativa, Amanda, o PJ, como nós falamos, é o trabalhador que muitas vezes trabalha tendo uma empresa só dele, ele sendo o único empresário, prestando serviço com todos os encargos, com todos os requisitos laborais. A cooperativa, ela é um pouco diferente. Ela é uma empresa formada por vários prestadores de serviços. Uma cooperativa pode ter profissionais liberais, tem cooperativas que são muito corretas no sentido de serem realmente uma cooperativa, como de médicos, como de dentistas, né, em que o cooperativado, ele presta serviço com liberdade, com autonomia. Os cooperativados recebem participação, né, dos lucros da cooperativa. Então, aí nós temos realmente uma cooperativa e não uma empresa que cria uma cooperativa para colocar todos os seus funcionários ali abarcados nessa cooperativa e assim não pagar os encargos laborais. A gente vê muitas cooperativas na área da saúde, né? Tipo, um dos municípios, acho que Canoas, Porto Alegre, e outros também, muitas cooperativas atendendo na área da saúde. Exatamente, como nós falamos de médicos, Uniodonto, a Unimed é uma cooperativa,
cooperativas de médicos, médicos que prestam serviço dessa forma cooperativada, mas aí eles têm autonomia, eles têm gestão, eles administram o seu horário, eles administram e ganham participação e têm poder de mando, né, na cooperativa. Eles são realmente cooperativados e não um funcionário subordinado, mas que está dentro de uma cooperativa. Eu vejo também muitas cooperativas de limpeza e cooperativas de reciclagem. De táxi, exatamente. Então, assim, tem realmente, a cooperativa, ela traz um aquecimento para a economia, ela é muito importante, ela é uma forma de contratação que, se bem estruturada, né, que eu digo bem estruturada no sentido de que nós falamos aqui, de cooperativado, ele ter autonomia, ele ter a organização, a gestão da sua vida e recebendo participação, a cooperativa distribuindo lucros. Nesse caso, é muito válido, é muito interessante e é uma forma de inserir muitas pessoas no mercado de trabalho. Doutora Carla, eu vejo que algumas empresas adotam a modalidade de contratação de CLT Flex. Estão de acordo com a lei, esse nome CLT Flex? Chique, né, João? Realmente, o brasileiro, ele tem muita criatividade nas nomenclaturas. CLT Flex é aquele empregado que é contratado pela CLT, mas recebe uma parte do salário por fora, o chamado por fora. Para não pagar todos os encargos trabalhistas, é, de certa forma, uma burla, menos grave do que uma pejotização de um empregado totalmente com os requisitos de emprego, né? Mas ele recebe parte dos direitos trabalhistas, porque outra parte ele recebe ou como cotas ou como alguma bonificação que é criada para justamente não pagar tudo por dentro, tudo na forma da CLT, para então minimizar, diminuir os encargos trabalhistas. É a CLT Flex, muito interessante esse termo. Mas vamos para essa por fora é através de um bônus que dentro da legislação, ou esse por fora mesmo, que a pessoa não recebe fundo de garantia, não recebe INSS, não recebe férias? É, João, é por fora mesmo, que a pessoa não recebe os encargos trabalhistas sobre esse valor pago por fora. E que muitas vezes a empresa cria uma terminologia, uma nomenclatura como um bônus para justificar no contra-cheque. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui de assunto, vou trazer principalmente para as mulheres o tema de agora. Quem trabalha em uma empresa como PJ e fica grávida e logo após informar a empresa é demitida, tem algum direito? Amanda, muito importante, muito sensível essa questão. Se a empregada está trabalhando com todos os requisitos de vínculo, está lá na empresa, cumprindo horário, tem PJ que bate ponto, então está com todos os requisitos de subordinação e tal, e fica grávida e é PJ, ela como PJ não teria direito a essa estabilidade. A licença maternidade ela poderia ter por estar contribuindo com o INSS como autônoma, mas ela pode ser desligada e aí então, grávida, não está recebendo salário, não vai ter estabilidade depois do parto. O que ela tem que fazer? Procurar um advogado e ingressar na justiça pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício por justamente conter todas as características de um empregado CLT e então ter a estabilidade durante todo o período gestacional e 5 meses após o parto também. Então, doutora, e o trabalhador PJ que sofre um acidente de trabalho, né? Ele teria direito pelo afastamento do INSS? Só pergunta interessante hoje. Ele teria direito se ele está contribuindo para o INSS como empresário, como autônomo, né? Agora, ele não teria o mesmo direito, a mesma proteção se ele tivesse vinculado à empresa, em que aí é emitido uma CAT, em que aí ele pode ter direito a um auxílio acidentário e ter estabilidade de 1 ano após o retorno, né? Após ele então se curar, melhorar e retornar a trabalhar, teria estabilidade de 1 ano. Isso como CLT. Como PJ, não tem esse benefício, não tem essa estabilidade. Agora nós temos uma pergunta aqui também que é bem abrangente e que o nosso telespectador também vai gostar, tenho certeza. O motorista de aplicativo sem vínculo de CLT e sem empresa constituída, ele está enquadrado em qual situação? Ele não está enquadrado, Amanda, ele tá como um trabalhador que não está regulamentado, né? Ele teria, há muitos entendimentos, inclusive teve uma decisão do ano passado, da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo empregatício
de um motorista de aplicativo, porque ele tem o controle pelo aplicativo, o aplicativo controla a jornada dele, pode até aplicar alguma sanção, chamar atenção, tudo pelo aplicativo. Então, foi uma decisão moderna que reconheceu um vínculo mesmo de um funcionário que está sendo administrado, gerido, subordinado à distância por um aplicativo, por um sistema, né, assim, eletrônico. Muito esclarecedor. Doutora Carla, a gente já explicou um pouquinho antes, a senhora explicou, né, mas as empresas que constituem uma cooperativa, né, que todos os integrantes são sócios, isso não seria uma forma de estar chamando de uma pejotização? É uma forma de pejotização. Vamos supor assim, a empresa, ela tem copeira, ela tem secretária, ela tem vendedores e ela cria uma cooperativa com todos esses funcionários. É uma cooperativa que, na verdade, ela está criando para não pagar os encargos trabalhistas, porque uma cooperativa, como nós falamos aqui, é de profissionais de uma mesma categoria. Cooperativas de táxi, cooperativas de profissionais médicos, cooperativas de dentistas. Agora, se a cooperativa contém todos os diferentes cargos de uma empresa e é só para aquela empresa e presta serviço exclusivamente para aquela empresa, com subordinação, com controle de jornada, nós temos aí os requisitos de vínculo empregatício de todos esses cargos, de todas essas funções para esta empresa. Então, é isso que é muito importante que o telespectador se atente, porque muitas vezes pode ser sutil, mas esses requisitos são muito importantes de serem verificados e, claro, de um empresário se atentar. Bom, chegamos ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pela Rede Litoral de Televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral, canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo. Bom, doutora Clara, e quais são os riscos da pejotização para o empresário, para o contratante, né? Como ele pode ser penalizado? João, muito importante. O risco é muito grande se realmente for verificado que há os requisitos de emprego, aos requisitos empregatícios da CLT, ele pode sofrer uma sanção, né? E ele pode até, por estar fraudando a legislação trabalhista, ele pode até ter uma pena de detenção. Então, conforme for verificado a magnitude desse dano, porque, na verdade, é um dano, né, João, Amanda, que reflete em toda a sociedade. São valores que não são recolhidos para a Previdência, que não são recolhidos para o Fundo de Garantia, que não são pagos com a tributação devida, né? Então, toda a sociedade perde quando um empresário mascara uma relação laboral através de uma pejotização. Tipo, num processo trabalhista na justiça, o risco de perder é quase 100%. Se comprovado realmente esses requisitos, porque eles são requisitos que estão no artigo 3º da CLT. Então, provou ali que recebe salário, que cumpre horário, que é subordinado, que muitas vezes trabalha na sede da empresa e isso está caracterizado como realmente um empregado formal seletista, é um prejuízo grande. Carla, e quem trabalha como PJ, mas exerce a mesma função que o colega que é CLT na empresa, pode requerer os mesmos direitos? Bom, aí não tem a ver com a função que exerce, mas sim, novamente, com aqueles requisitos. Se trabalha igual ao colega, muitas vezes na mesa do lado, cumprindo horário, chegando, trabalhando todos os dias,
cumprindo ordens, né, determinações do empregador, então pode requerer sim o vínculo empregatício e já tem até o paradigma para a equiparação salarial, que é o colega. Mas vamos supor, nesse caso, se vamos supor que ele faz a mesma atividade, porque a empresa pode terceirizar a atividade fim da empresa, né? Pode, né? pode sim. Então, ele tem a mesma atividade, só que a relação não é a mesma. Essa pessoa não tem que cumprir horário, ela tem que cumprir tarefas, né? Quais situações em que ela se enquadraria como um PJ mesmo? A situação que ela se enquadraria como um PJ é essa, em que ela tem liberdade, ela tem gestão de horário, ela cumpre determinadas tarefas, né? Ela é uma empresa e que ela não precisa ser ela sempre a cumprir, não tem o requisito da pessoalidade. Ela pode mandar um colega, não, hoje o meu colega vai prestar o serviço, hoje o meu colega vai aí e vai fazer, então, o que tem que ser feito. Então, não tem a pessoalidade, não tem controle de jornada, não tem uma subordinação direta, como a gente diz. Doutora Carla, e quais são os direitos de quem trabalha numa cooperativa? Por exemplo, uma cooperativa de limpeza, que tem uma grande aqui na região de Porto Alegre, região. O trabalhador, ele tem os mesmos direitos de um CLT? Se ele está cooperativado, ele, na verdade, tem os mesmos direitos, não exatamente os mesmos direitos. Ele está cooperativado, tá com... E aí ele é autônomo, né? Ele tem... Não tendo os requisitos do vínculo empregatício, ele não tem como ter os mesmos direitos da CLT, a não ser, João, que seja essa cooperativa para mascarar. Agora, se é nesse caso, a cooperativa de táxi, cooperativa de médicos, aí não, aí é uma empresa constituída, ele contribui como autônomo, né? Ele emite nota e ele não tem, por exemplo, hora extra, porque ele não tem controle de jornada. Então, ele faz os horários, trabalha, ganha, cobra, vamos supor, a hora técnica, a hora trabalhada, né? É uma outra forma de cobrança que não é pelo controle de jornada, que não é com o requisito de salário fixo, que não é com a subordinação direta. Pode ir na cooperativa, hoje pode ir a Maria prestar o serviço de limpeza, no outro dia pode ir a Joana. Então, não tem a pessoalidade também. Então, realmente, nesse caso, não tem. Quando tu perguntasse no início, eu pensei, não, uma cooperativa que, na verdade, é um trabalhador. Não. Se é uma cooperativa com todos os critérios de cooperativa, com administração, com gestão, com participação nos lucros, ele não tem todos os direitos trabalhistas. Perfeito. Nós recebemos a interação de um telespectador, o nome dele é João Augusto e ele mora em Viamão. Ele escreveu assim: trabalho há 3 anos para uma empresa como prestadora de serviço na modalidade PJ. A empresa começou a atrasar os pagamentos e entrou em falência. Neste caso, eu tenho algum direito como credor? Este caso é bem importante, porque nesse caso, Amanda, é João, né? João, neste caso tu tem direito como credor, mas não como credor trabalhista. O credor trabalhista numa falência, ele é credor ultra preferencial, ele está lá no topo da lista, recebe em primeiro, né, antes dos outros. Agora, neste caso, como tu é prestador de serviço, não tem vínculo laboral, tu vai ser um credor chamado de quirografário, que é um credor que não tem, ele vai, infelizmente, mais para o final da fila, e aí, muitas vezes, a falência pode não conseguir pagar todos os credores e tu não receber. A vantagem do credor preferencial é estar lá no topo da pirâmide. Perfeito. E como provar um vínculo empregatício se a pessoa trabalha numa cooperativa? Porque é muito parecido, assim, é uma questão meio tênue, né? Como nós falamos, é bem específico. Se ele trabalha numa cooperativa, está cumprindo horário, muitas vezes assina ponto, está trabalhando, recebendo salário fixo, não pode mandar outra pessoa no lugar, tem que ser ele a prestar o serviço, né? Então, na verdade, ele está ali tendo todas as características do vínculo empregatício do artigo 3º da CLT, que é a pessoalidade, é ele que tem que ir, o salário, a habitualidade, e todos os dias cumprir horário. Então, nesse caso, através da justiça, se comprova o vínculo empregatício e então se requer todo o pagamento das diferenças salariais em virtude de todos os direitos trabalhistas.
Doutora Carla, essa pergunta chegou através do nosso Instagram, então vocês podem acompanhar lá também e já enviar as perguntas de vocês aqui no programa. Sou engenheiro e fui contratado como PJ, porém existe uma lei federal que assegura meu piso salarial. Neste caso, como devo proceder? Pois a remuneração como PJ é inferior ao piso legal. É um telespectador que pediu para não ser identificado. Um engenheiro é profissional liberal que tem, por previsão legal, tá, uma lei federal, Lei 4950A, o seu piso salarial estabelecido para uma jornada mínima de 6 horas. Então, se ele está contratado como PJ e ele tem todos os requisitos de um empregado, né, ele pode, então, buscar na justiça essa diferença salarial e buscar o piso salarial. Agora, vamos supor que ele seja uma empresa, né? Não sei qual é a situação do telespectador. Ele realmente é uma empresa que tem outros engenheiros e que manda lá um engenheiro na construção, manda um engenheiro... Então, ele também tem que atentar para pagar os seus profissionais como piso salarial, para cobrar a sua hora técnica de quem ele está prestando serviço, cumprindo o piso salarial da lei. Né? Então, e se ele PJ, está prestando serviço e outras pessoas estão prestando serviço, cobrar no contrato de prestação a hora técnica com base no piso salarial. Né? Como os advogados têm uma tabela da OAB, o profissional liberal engenheiro tem a lei. Né? Mas vamos supor que acontece, se a empresa for contratar ele como PJ e não como empregado, é uma proposta livre, né? Ele pode aceitar ou não. Agora, se ele aceitar menos, não tem como ele exigir o piso, nesse caso. João, se ele aceitar menos e ele está contratado como PJ e ele está prestando serviço, mas ele tem outros empregados, ele não tem exclusividade, ele pode prestar serviço para uma empresa, para outra, porque isso é importante também, essa questão da exclusividade, presta serviço exclusivamente com todos os requisitos de vínculo, tu é empregado, mas ele tem realmente uma empresa, presta serviço para vários e ele não está ali batendo pé para que seja cumprida a hora técnica conforme o piso salarial dele, fica bem mais difícil porque a gente não tem como cobrar muitas vezes a diferença salarial se não está caracterizado um vínculo empregatício, né? Se é um empresário que ele está, digamos assim, vilipendiando a sua hora técnica, conforme a lei que garante o seu piso salarial. Doutora Carla, e há situações em que a terceirização é lícita e necessária? Porque se a pessoa fica também assim que, não, tudo que é PJ está errado. Não, tudo que é PJ não está errado. Tem os PJs que são empresas que prestam serviço, empresas que muitas vezes são contratadas por outras empresas para ter o serviço de vigilância, para ter um serviço de copeira, né? Mas aí quem controla aquele funcionário, ele é contratado como CLT por aquela empresa prestadora de serviço que vai fornecer um vigilante, que vai fornecer uma copeira, mas não é diretamente eu contratando a minha copeira Maria como PJ. Aí é aquela empresa de uma pessoa só. A Maria trabalha na minha empresa, cumpre horário, chega todos os dias, é só ela que trabalha, só ela que é a copeira, mas aí ela é PJ. Aí, neste caso, não. Agora, os prestadores de serviço, empresas que fornecem um vigilante para a empresa, ele vai ter o contrato CLT, a jornada dele regulada, os direitos trabalhistas, mas não pagos por mim, que tenho a empresa, pela empresa prestadora. Perfeito, então, Carla, em nome da nossa equipe, te agradeço muito por estar conosco mais uma vez aqui na bancada. Obrigada, é um prazer estar com vocês e espero outras vezes, espero novos convites. Com certeza. Então também agradeço a você de casa por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã. Chegamos ao final do Papo Certo. Às 20h30 estamos de volta com um Papo de Finanças. Estará conosco o especialista em investimentos Marcos Miller. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!